Olá, alunos queridos! Aqui é o professor Cleidson em mais uma aula de economia, essa disciplina impressionante que pode nos ajudar e nos ajuda no nosso dia a dia. Intuitivamente, as pessoas, os agentes econômicos, as pessoas têm algum tipo de raciocínio que envolve sempre o conhecimento de economia, né? Só que nós temos na nossa disciplina economia toda a base teórica, a base realmente para poder compreender de maneira técnica o funcionamento do sistema econômico. Então, pessoal, vamos iniciar. Nossa aula está estruturada da seguinte maneira: apresentação das teorias da economia, trabalho para fixação do conteúdo e leitura para a próxima aula. Então, o que já aprendemos? O conceito de economia em aulas passadas. Depois, em segundo lugar, os problemas econômicos fundamentais. Em terceiro lugar, nós estudamos as decisões de produzir relacionadas à curva de possibilidade de produção. Muito bom essa parte. E a quinta parte que nós estudamos, o quinto elemento, são os 10 princípios de economia de Gregory Mankiw. Finalmente, apresentamos essa parte, né, importante do nosso conteúdo. Qual o objetivo da nossa aula agora? Como pensam os economistas? Né? Então esse vai ser o nosso ponto hoje. Então, prezados alunos, você já parou para pensar como é que realmente os economistas eles consideram, fazem suas considerações econômicas sobre a questão de como eles realmente elaboram, formulam suas teorias? Porque constantemente nós vemos vários economistas discutindo esse período que nós estamos vivendo agora, né? Recentemente, as principais discussões de economia você vai poupar o suficiente, cortar gastos bastante, e isso vai estimular a economia, ou você vai gastar um pouco mais o governo com política fiscal, um orçamento utilizando em educação, em saúde, em saneamento, para poder o investimento para bancos públicos que são utilizados em fomento, como por exemplo o BNDES, no qual vários empresários e empresas vão lá e pegam empréstimos para fazer, dar continuidade a comprar máquinas, ou então aumentar seu espaço físico para aumentar seu parque industrial. Deve-se gastar mais o governo emprestando dinheiro nos bancos e gastando com a saúde, com a educação, ou deve-se enxugar mais o Estado, diminuir o tamanho dele, né? Então, como é que pensam os economistas? O que passa realmente nessa questão que envolve o pensamento econômico, o pensamento realmente dos economistas com relação às suas práticas do dia a dia? Então essas são considerações importantíssimas para nós vermos, para nós considerarmos nessa disciplina, nessa aula de agora, tá? Geralmente você vai ver nesses economistas que gostam de enxugar a máquina, diminuir o tamanho do Estado, liderados por Hayek, né? E os economistas clássicos e neoclássicos, sobretudo Hayek, e uma briga de 100 anos, aproximadamente quase 100 anos, entre Keynes e Hayek, né? Ou seja, a escola, de um lado a escola keynesiana, estimulando os gastos públicos com determinadas áreas, setores da economia, para poder dinamizar determinados investimentos públicos, para poder fazer com que a economia ela se aqueça. De outro lado, não, o pessoal da escola austríaca, né, dizendo, não, você tem que, na verdade, o governo ele tem que enxugar a máquina. Então, constantemente vai existir essa discussão, essa briga, né, de pensamento econômico, né? Além de outras questões que envolvem os marxistas, né, sempre tentando também centralizar o planejamento central do Estado, né? Então vamos lá, continuar aqui. Pensando como um economista. A economia ela tem uma linguagem própria. O que é essa linguagem própria? E o modo de pensar próprio. Essa linguagem própria, quando se fala, se liga o jornal, macroeconomia, microeconomia, inflação, PIB, taxa de câmbio, taxa de desemprego, né? Então,
são termos, expressões próprias da economia. Quando fala demanda agregada, oferta agregada, né? Quando fala sobre curva de Phillips, né? Então são termos próprios do pensamento, da economia, que às vezes as pessoas, elas, embora escutem tantas vezes, não conseguem compreender um jornal. E o jornal geralmente utiliza esses termos, né? São próprios da ciência econômica, né? Do economês, a linguagem dos economistas. Metodologia da ciência econômica. Qual realmente é o método que o economista utiliza? Quais são as ferramentas, né? Então os economistas utilizam ferramentas matemáticas, quantitativas, ferramentas que dizem respeito a modelar a economia baseado em raciocínio matemático, raciocínio lógico, raciocínio analítico. As políticas econômicas, tá? Elas são feitas baseadas também nessa questão que envolve todas essas teorias econômicas, né? As teorias econômicas servem para formular políticas econômicas. E as divergências de análise, elas estão também relacionadas a essa maneira do economista ser, né, de ter tantas escolas e tantas divergências, né? Então as políticas econômicas e essas divergências de análises, as divergências em relação a praticar política econômica se dá devido a várias alternativas que surgem diante da possibilidade de soluções que existem, baseado em várias correntes. E interessante, né, que nós vemos nessa questão toda dessas divergências e de política econômica, existem várias correntes, como nós já mencionamos, entre os marxistas, keynesianos, escola austríaca, essas discussões eternas de política fiscal e tudo. Recentemente nós vemos, né, uma situação assim, o Estado tendo que arcar agora com o SUS no Brasil e em vários lugares do mundo, intervindo na economia. Então, se é uma briga antiga, né, entre economistas sobre o intervencionismo estatal, o Estado deve ou não deve intervir na economia? Então, aqui nós vemos, né, com o coronavírus, né, vivendo essa pandemia, o Estado intervindo na economia para poder salvar o próprio sistema econômico de todo o mundo. Então o Estado está sendo intervencionista devido a uma situação muito peculiar mesmo, né? O método científico, né? O economista como cientista, qual é o método científico? Ele tem a observação, ele observa o fenômeno, baseado na observação ele formula teorias e novamente observa o fenômeno de novo e reformula suas teorias. Então essa questão que envolve observar o fenômeno econômico, teorizar e observar novamente é uma coisa contínua na economia. Dificuldade de testar as teorias nas ciências sociais, existe uma dificuldade realmente, mas na economia o que nós fazemos? Nós utilizamos modelagem estatística, econométrica, raciocínio matemático, né, para poder, juntamente aliado com a intuição que é fornecida, porque a matemática, gráficos, equações são intuitivas e nos ajudam a compreender melhor certos fenômenos da realidade. É lógico que a realidade ela é complexa. As pessoas são complexas, não dá para pegar uma fórmula matemática exata e aplicar à sociedade. Até porque existem problemas relacionados ao aspecto da política. Olha, recentemente, mesmo o governo e vários setores do Senado, da Câmara, atualmente aqui no Brasil, estarem convergindo o dinheiro público, né, a receita para o orçamento, né, para a área de saúde, para poder combater o coronavírus. No meio termo existia também uma tentativa de segurar, já que estava sendo liberado muito dinheiro, para alguns interesses dos estados. Sendo que, o que é que se vai fazer agora nesse momento? Qual é que é a prioridade? A prioridade é combater a pandemia. Mas existem interesses particulares. Geralmente ocorrem interesses particulares. E por esses interesses particulares, às vezes, se sobreporem, né, ao plano econômico, né, aos planos econômicos, aos planos realmente de economia dos governos, tanto federal como distrital, ocorrem essas divergências, né, essas situações de não funcionar certas políticas econômicas, porque existe a questão social, política, no meio do caminho, né?
A necessidade de usar a história para observar um fenômeno, fatos associados a ele e a sua evolução. É comum entre os economistas utilizar a história econômica, a história do pensamento econômico, a evolução das ideias sociais, como é que as ideias sociais elas se evoluíram durante o tempo para poder analisar a economia, para poder considerar a economia e a nossa situação atual. Algum detalhe não contemplado na teoria pode alterar os resultados do presente, né? Então, realmente é importante considerar certos modelos, no nosso modelo, no modelo que está sendo utilizado, pelo menos os aspectos mais importantes, mas ainda assim pode haver elementos que não eram calculados. Quem iria calcular uma pandemia, final de 2019, início de 2020, parando e diminuindo o PIB mundial, não somente PIB municipal, estadual, nacional dos países, mas o PIB mundial, as pessoas parando o sistema econômico, diminuindo o ritmo da economia em vários países do mundo, né? Então, são situações que não dava para calcular ou colocar no modelo e considerar isso, né? O economista como cientista, o papel das hipóteses. Então, as hipóteses, formular hipóteses é muito importante para poder descartar certas possibilidades, falsear uma hipótese, né? Para poder realmente testar se determinado modelo ou determinada afirmação sobre a realidade que está sendo analisada, ela é viável, né? Ela pode ser realmente considerada, né? Então, facilita a compreensão do fenômeno, as hipóteses. Elas variam se estamos estudando o curto ou longo prazo, né? As hipóteses podem variar. A essência do pensamento científico é decidir que hipótese formular. Então, a coisa mais desafiadora quando você terminar seu curso de graduação, você vai precisar fazer sua monografia, seu artigo, né? E você vai precisar formular hipóteses para poder, baseado nessas hipóteses, chegar a uma conclusão do seu trabalho científico. Para você escrever artigos, trabalhos e vários trabalhos aí, certos relatórios, você vai precisar formular certas hipóteses e tentar falsear essas hipóteses, tentar verificar, testar se elas se mantêm confirmadas ou não, né? Modelos econômicos. Em economia se utilizam modelos, como nós falamos, né, matemáticos. Os modelos servem para nos ajudar a compreender a realidade. É uma forma de nós simplificarmos a realidade, pegarmos os pontos mais relevantes da realidade e, baseado nisso, nesses pontos mais relevantes, considerar, né, os fenômenos e realmente ter um resultado, uma coisa realmente produzida baseada em analisar os pontos mais relevantes da realidade, tá? Os modelos dos economistas utilizam-se de equações e gráficos, né? Formulam-se hipóteses para a construção de modelos. Todos os modelos simplificam a realidade, retirando pormenores irrelevantes. Então, exatamente esse é o objetivo do modelo. Simplificação da realidade. A realidade é complexa, as pessoas são complexas, os elementos que envolvem os agentes econômicos, que estão, né, empresários, demandantes, pessoas, né, de vários setores, do agronegócio, da agropecuária, da indústria, políticos, Senado, Câmara, né? A realidade ela é cheia de interesses particulares. Baseado nesses interesses particulares existirem, né, baseado no fato de eles existirem, há a necessidade de tentar simplificar a realidade. E é isso que o economista faz, simplifica a realidade, né? Então nós temos aqui um primeiro modelo, né, um primeiro modelo que simplifica a realidade, que é o fluxo circular da renda. Observem, pessoal, na hipótese 1, economia, essa economia que nós vamos analisar é fechada e sem governo. Logo, há apenas dois atores, tomadores de decisão, ou ainda dois setores, institucionais, famílias e empresas, interagindo na economia. Observa só.
na nossa segunda hipótese, toda a renda é gasta em consumo, não há poupança. Então todo mundo usa 100% da sua renda, ninguém poupa. Poupança zero, nesse exemplo que vamos ter agora. Terceira hipótese, há apenas dois mercados na economia, o de bens e serviços e o de fatores de produção. Mercado, em termos abstratos, é o encontro dos fluxos de oferta e de demanda. Então, nossa quarta hipótese, as empresas produzem bens e serviços utilizando os insumos, que são os fatores de produção adquiridos das famílias, com a receita das vendas de bens e serviços às famílias. Nossa quinta hipótese, as famílias consomem os bens e serviços que adquirem das empresas, utilizando os pagamentos que as empresas fazem pela aquisição dos insumos pertencentes às famílias. Então, agora vamos verificar aí como é que funciona esse fluxo. Olha só. Primeiramente, nós temos que perceber o seguinte, as famílias têm necessidades, certo? Todas as famílias têm necessidades. Então, como é que vai ser suprida essa necessidade de roupa, de comida, de transportes, de alimentos, né, de todo suprimento de habitação que uma família precisa? Quem vai fazer isso? São as empresas. As empresas vão aqui, ó, suprir essa necessidade. Então, as empresas, elas vão produzir bens e serviços para as famílias aqui, ó. O amarelinho, essa produção de bens e serviços. Esses bens e serviços são ofertados no mercado de produto e esses bens e serviços chegam às famílias. Mas como é que esses bens e serviços chegam às famílias? Eles chegam por meio do quê? Das famílias, elas estarem aí dispostas a ofertar também a sua força de trabalho, né? A sua força de trabalho, que é o seu único bem que elas possuem, no mercado de fatores de produção. Esse amarelinho aqui são as famílias oferecendo a sua força de trabalho no mercado de fatores de produção. E finalmente, essa força de trabalho é um insumo para as empresas. Então as pessoas vão lá, né, para as famílias adquirirem esses bens e serviços, elas ofertam o seu único bem, que é a sua força de trabalho. Aqui, então, nós vemos que ninguém trabalha de graça, né? Quem trabalha de graça é relógio, né? E ainda assim é relativizado isso, porque só se você tiver, se sua pilha for alcalina, né? Aí você utiliza o seu relógio para poder, e ainda assim realmente vai ter um custo isso, se você colocar no sol e tudo, né? Então realmente nem relógio, se você for pensar bem. Então, pessoal, as empresas, elas remuneram as famílias com salários, aluguéis, juros e lucros no mercado de fatores de produção. Essa remuneração, então, chega às famílias, que é uma renda que vai compor o PIB também. Essa produção das famílias vai compor a parte física do PIB. Essa remuneração que as empresas pagam pela força de trabalho vai compor a parte financeira, do fluxo financeiro do PIB, né? Essas famílias, então, vão pagar por esses bens e serviços que elas adquirem das empresas, e então esse dinheiro chega no mercado de produtos que elas compram até as empresas. Esses gastos que as famílias têm constituem as receitas das empresas, certo? Então, nós observamos que esse aqui é o fluxo circular da renda e do produto, pessoal. Fluxo circular da renda e do produto. O que nós observamos, pessoal? Essa questão que envolve o fluxo circular da renda é como se fosse o nosso corpo humano. Nós precisamos, na parte física, que seria como se fosse o nosso PIB, e nós precisamos do fluxo de liquidez financeiro, que é o nosso sangue, liquidez de líquido, quando nós falamos de liquidez. Então, precisa de sangue de maneira adequada para fazer funcionar o nosso corpo. O PIB é como se fosse a representação, então, financeira, monetária. É a representação monetária. Deve corresponder à produção interna bruta, em ter valores monetários. É isso que o PIB é. Existe a parte física e a parte financeira do PIB. É como se fosse um carro,
e o óleo, a parte que tem óleo, que tem gasolina, para poder fazer o carro andar. Então nós precisamos da produção de todas as empresas, certo? As empresas produzirem e as pessoas contribuírem para essa produção, que é o amarelo aqui, e nós precisamos do fluxo de dinheiro também, que faz circular, que corresponde, né, o fluxo monetário, né, que corresponde a esse PIB. Tá? Então, finalizando essa parte, nós vemos o seguinte: a economia ela é dividida em macroeconomia e microeconomia. O que é a microeconomia? A microeconomia ela é um estudo de como as famílias e empresas tomam decisões, de como interagem nos mercados. Então, a microeconomia vai se estudar a produção, custo marginal, custo de produção, a parte que envolve a teoria do consumidor, os mercados, monopolista, oligopolista, oligopsônio, monopsônio, certo? Concorrência monopolística, certo? Então, a macroeconomia ela já cuida de grandes agregados, o estudo dos fenômenos da economia como um todo, tais como inflação, crescimento e etc. Então, a macroeconomia vai estudar esses agregados, ou seja, inflação, aumento de preços, aumento generalizado do nível de preços, nós sabemos que inflação é isso. Aumento generalizado do nível de preço, então você vai estudar o preço agregado, ou seja, todo o preço que compõe a economia, todo o desemprego que compõe a economia, o desemprego agregado, toda a produção que compõe a economia, o PIB, o PNB. Então vai fazer relações com todas essas produções agregadas, ou seja, que são a da microeconomia. Então a microeconomia é como se fosse as árvores, a macroeconomia é como se fosse a floresta, cheia de árvores. Se colocasse um drone para andar ali na floresta, você iria verificar uma visão panorâmica da macroeconomia. Descendo na floresta, você iria verificar as árvores ali, o aspecto micro, ou seja, de cada empresa que contribui para o sistema econômico, vai de forma agregada contribuir e compor a macroeconomia, esse funcionamento de empresas, de famílias e agentes econômicos. Tá? Então nós vemos aqui a diferença entre micro e macroeconomia. A microeconomia tem uma perspectiva individual, a macroeconomia tem uma perspectiva mais geral, certo? A microeconomia ela foca ali nos consumidores, né? A macroeconomia nos países. A microeconomia na análise da produção individual, a macroeconomia na análise do PIB nacional. A microeconomia estuda a atividade do consumidor em mercados específicos. A macroeconomia estuda a economia como um todo. O economista como formulador de política econômica. Então, baseado nessa parte, nós vemos que existe a economia positiva e a economia normativa. A economia positiva tenta descrever o processo econômico como ele é. Pode ser testada e confirmada ou refutada. A economia normativa tenta descrever como o processo econômico deveria ser. Sua avaliação não pode ser julgada apenas pelos fatos, pois implica também em valores como ética, religião, etc. Né? Então, a economia normativa, pelo próprio nome dela, está relacionada a normatizar. Existe lei da oferta, lei da demanda. Algumas dessas normas, né, Jean-Baptiste Say já falava, né, a oferta cria sua própria demanda, mas sempre a oferta vai criar a própria demanda? Será que seria adequado vender talvez uma grande quantidade de carros nesse período que estamos vivendo de pandemia? Será que realmente teria demanda? A lei da oferta ela diz que, na verdade, os compradores e os vendedores estão dispostos a ofertar mais produtos no mercado, né, a maiores preços, a preços mais elevados. Será que isso vai se confirmar? Pode ser que sim. Depende. Vai precisar considerar alguns elementos constantes, como nós falamos, ceteris paribus, na nossa modelagem, para poder realmente analisar se aquilo se confirma. Né? Então existem algumas leis que existem na economia, né? Existem algumas considerações, princípios, né? Princípios da oferta, princípio da demanda, princípio do mercado, princípio para funcionamento do sistema econômico. Mas essa é a parte normativa, como deveria ser. Só que nós temos também a economia
positiva, pois que, por isso, em determinados momentos, nós precisamos realmente considerar o fenômeno como ele realmente está acontecendo, e não como ele deveria ser no mundo ideal, normativo. Certo, pessoal? Então, são duas questões que precisam ser analisadas entre economia positiva e normativa. Por que os economistas discordam? Por que a discordância entre os economistas? Diferenciando o julgamento científico é uma delas. Diferentes instituições sobre qual a teoria é correta. Diferentes intuições, né? As intuições são diferentes, os conhecimentos e os lastros de vida são diferentes. Discordam da dimensão dos parâmetros envolvidos. Do crescimento, por exemplo, crescimento e inflação. Há uma série de discordâncias se realmente um ambiente de inflação é um ambiente de crescimento. Em determinada medida temos que ter algum tipo de inflação, né? Os governos, os países têm um nível de inflação. É natural que isso aconteça. Tributo sobre a renda corrente ou sobre o consumo familiar? Que tipo de tributo deve ter? Tributação direta ou tributação indireta? Tributação realmente direta, que afete diretamente o consumidor, ou por meio de afetar alguns preços, simplesmente. Moeda e inflação. O que vai ser focado? Qual a relação que existe entre moeda e inflação? Alguns tem várias teorias para realmente considerar a moeda, a questão que envolve inflação, né? Enfim. Existem várias teorias relacionadas a isso, como a curva de Phillips aceleracionista, né? Aqui nós temos ainda, porque os economistas discordam sobre os efeitos da desvinculação do orçamento. Esse aqui é um artigo aqui da época. Então aí deve-se desvincular o orçamento, deve deixar o orçamento vinculado, atrelado a determinados gastos. Então são considerações, aí um debate entre economistas aí, sobre realmente desvincular ou vincular. Será que vai engessar mais o sistema? Será que vai dar maior liberdade para o governo gastar e assim melhorar o sistema econômico? Isso é uma coisa relativa, né? Diferença nos valores. Independentemente da teoria, as políticas econômicas sugeridas seriam diferentes. A aposentadoria diferenciada para os funcionários públicos, será que os funcionários públicos devem ter uma aposentadoria diferenciada? Nós vemos que a reforma está igualando, né, como as pessoas vão se aposentar no teto do INSS agora, né? Foi feito isso. Dar ticket ou dar dinheiro no programa Fome Zero, no Bolsa Família? Será que a pessoa vai realmente gastar com alimentação? São todas questões que as pessoas têm ao formular política econômica, né? Política social, política pública, melhor dizendo. Controlar ou não a sua utilização do ticket do dinheiro? Outro motivo, por que os economistas discordam? Economistas discordam da proposta de extinção de município. Uma grande discussão que existia e existe é se deve ser ou não manter determinados municípios que o município às vezes nem se sustenta, não tem receita, não tem empresa suficiente para poder pagar o funcionarismo público. Aí fica o Estado, o governo estadual ou federal ali arcando com aquele município, com a existência daquele município. Às vezes é muito melhor que acabe com aquele município, se ele não consegue se sustentar. Porque o princípio de existir um município é que ele possa, no mínimo, se sustentar, tenha um mínimo de autonomia, né? E aí, no Brasil, tem um monte de municípios que foram criados apenas para ter cargos políticos. É um absurdo, né? Pagar aí com dinheiro público um monte de funcionários públicos, com todo respeito aos funcionários públicos, né, que fazem seus serviços, prestam, os que servem com presteiro ou público, mas tem que ter um motivo de existência, ou seja, tem que ter realmente um PIB do município para poder ter uma tributação sobre aquele PIB, né, sobre aquele produto ali das pessoas que estão trabalhando ali. Então, por que os economistas discordam? Alguns são considerados como charlatães e excêntricos, tá? Por causa de toda essa discussão e tantas variações na política econômica. Em busca de popularidade ou de poder político, para alguns, baixar os juros diminui o pagamento das dívidas e sobra dinheiro para o governo dar aumento para o funcionalismo. É uma maneira de pensar isso. Fora FMI, como alguns apregoam, como palavras de ordem, né? Busca de soluções fáceis, vira e mexe aí, às vezes o governo quer imprimir dinheiro.
para poder ter dinheiro. Aí senhoriagem vai gerar geralmente inflação, né, pessoal? Se a alíquota do imposto de renda for reduzida, a arrecadação aumenta. Todos querem a reforma tributária, pois com ela se pagará menos impostos e o governo arrecadará mais. Olha, realmente diminuindo tantos tributos, diminui o efeito cascata. Eu acho que uma reforma tributária justa, bem feita, vai deixar muitos contadores na mão aí, né? Porque é tão complexo o sistema tributário hoje, e tantos advogados tributaristas por causa se aproveitam, né? Enfim, deixa para lá. Realmente utilizando esse sistema tributário complexo e ganhando dinheiro em cima disso, né? Enfim, uma reforma tributária justa, adequada, deixando poucos impostos, só os mais necessários mesmo, certamente vai fazer com que a nossa economia funcione bem melhor. Aqui deixei para vocês um vídeo de fixação de conteúdo, como pensar como economista, vocês assistem esse vídeo. Então terminamos essa parte de revisão, temos um trabalho de fixação de conteúdo e uma leitura para a próxima aula. Leia as páginas 30 a 87 do texto disponível no link abaixo e elabore um resumo de no mínimo 2 páginas. Aqui deixei um livro de introdução à economia aqui do Manquio, certo? Para vocês lerem os capítulos aí sugeridos. Temos aí a revisão da teoria econômica, que nós terminamos a parte do conteúdo e finalmente terminamos a nossa etapa. Obrigado por tudo. Valeu aí, pessoal. Está aí a nossa bibliografia utilizada. Chegamos ao fim desta aula. Chegamos